Sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. A mobilização sindical não se tece apenas com palavras de ordem ou manifestações. Ela se constrói no cotidiano, na sala de aula, no preparo das lições, no olhar atento ao aluno. É a resistência silenciosa diante da precariedade, a coragem de reivindicar direitos básicos e a persistência em acreditar que o ensino é o caminho para uma sociedade mais consciente e crítica. Por isso, em Sergipe, o palco da educação pública se transformou em uma arena de embates intensos. Professoras e professores enfrentam, dia após dia, o desmantelamento de suas carreiras e o desrespeito por parte das administrações municipais e estadual. O governador Fábio Mitidieri, ao transformar o confronto político em uma disputa personalizada com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado, parece esquecer que por trás de cada líder sindical existe um ser humano de carne e osso, que sente, que se indigna e que resiste. Por conta disso, no programa de hoje, teremos a presença do presidente do Sintese, professor Roberto Silva, que apresentará um balanço completo da situação enfrentada pela categoria ao longo deste ano. Um olhar atento sobre os desafios, as conquistas e as batalhas em curso. Quer saber o saldo desse balanço? Então, fique com a gente. Está no ar, TV Sintese. Esse ano foi marcado por fortes mobilizações da categoria, com ocupações de órgãos públicos e paralisações, em uma tentativa de sensibilizar o governo sobre as demandas urgentes da educação. No entanto, a dificuldade de diálogo com o governador Fábio Mitidieri parece ter se acentuado e gerado ainda mais tensão. Roberto, a situação não é das melhores, temos um cenário aí muito difícil. Então, como é que você avalia esse impasse e como essas ações do governo revelam o tipo de relação que se dá a partir de tudo que a gente está vendo esse ano entre o governo do Estado e os trabalhadores da educação? Quando o governador ele vai a público dizer que não quero conversar mais nunca com o Sintese, eu não gosto do Sintese, é uma demonstração de um gestor que não quer ouvir a discórdia, ou seja, que não quer ouvir a crítica à sua gestão. Bom, se o Sintese tivesse elogiando a gestão do governador, aí ele estava sentando todo dia, toda hora. Isso não dá para ser desse jeito. Quem está no cargo que o governador Fábio está, ele está tanto para ouvir quem ele gosta, quanto para ouvir quem ele não gosta, né? Se ele não gosta do Sintese, não gosta dos professores, é um problema pessoal dele, que ele se resolva pessoalmente. Mas ele, quanto chefe do Poder Executivo, ele precisa ouvir e dialogar e dar resolutividade às nossas propostas de reivindicação e pauta de reivindicação. Agora, nós não vamos recuar. Essa é a mensagem que a gente passa aqui para o governador e para todo o seu governo. Os professores não vão recuar, os professores vão continuar essa luta por valorização, porque a nossa principal luta hoje é o descongelamento dos direitos que estão congelados dos professores. Tem decisões do Supremo Tribunal Federal que asseguram o direito dos professores ao descongelamento e que o governo do Estado insiste em manter os nossos direitos congelados. Então, os professores têm essa consciência, sabem do direito que é líquido e certo e vão continuar lutando e pressionando para que isso ocorra. Bem, gente, o cenário nas redes municipais também é preocupante. Mais de 20 prefeituras em Sergipe ainda não realizaram a correção do piso salarial. O pagamento do 13º salário e do salário de dezembro são incertos em diversas cidades e há atrasos constantes nos últimos meses nos vencimentos. Roberto, como que você avalia
essa falta de responsabilidade de prefeitos e prefeitas nos municípios diante de professores e como que isso impacta na vida, na realidade, no dia a dia desse professor e dessa professora diante aí de tanta negação de direitos, direito muito básico, a gente está falando de salário. Essa é uma outra demanda que o Sintese tem atuado bastante, né? Junto especialmente ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado. Todo final de mandato municipal é sempre trágico, é sempre difícil, é sempre assim. É lamentável a postura dos gestores municipais em final de mandato. Nós entendemos, inclusive, há um pleito do Sintese junto ao Tribunal de Contas do Estado, solicitando do tribunal algum tipo de medida mais dura contra os gestores que desviam o dinheiro da educação, que não pagam o salário dentro do mês, especialmente final de mandato, porque isso acaba prejudicando quem vai assumir a partir de janeiro. Ou seja, o gestor que vai assumir a partir de janeiro de 2025, ele vai assumir já uma dívida que ele não gerou, que deixada pelo gestor que está encerrando agora em dezembro. Então é muito grave, tem que ter algum tipo de medida mais dura para essas pessoas. Mas assim, o que é que a gente tem vivenciado nesse fim de ano? Muito situações de desvio do dinheiro da conta do Fundeb, né? Hoje, em função da luta do magistério, inclusive do Sintese, junto à superintendência do Banco do Brasil e do Banese, são os dois bancos, e Caixa Econômica, são os três bancos que gerenciam o dinheiro do Fundeb, são bancos públicos, né? Hoje o extrato bancário, ele expressa lá quem recebeu o dinheiro, qual a empresa, o CNPJ, se for pessoa física, o CPF, e a gente está verificando um desvio do dinheiro do Fundeb para outras finalidades. Você tem que ter algum tipo de punição a essas pessoas. Deixa o salário sem pagar dos servidores. As pessoas, muitos municípios, a gente está muito preocupado com o cenário de não pagamento de 13º e também de salário de dezembro, o que vai gerar uma situação lamentável de fim de ano para esses servidores. Nós tivemos reuniões com o Ministério Público e também com o Tribunal de Contas. Inclusive, a presidenta do Tribunal de Contas, a conselheira Suzana Azevedo, nos colocou que ela vai estar de plantão durante o fim de ano, portanto, qualquer situação dessa realidade, entrar em contato imediatamente para que possa até mesmo fazer um contato direto com o gestor para ver a forma de fazer o pagamento de servidores. O que a gente está pedindo aos nossos companheiros militantes do Sintese dos municípios é informar imediatamente ao Sintese caso não caia o 13º até o dia 20 e o salário de dezembro até o dia 30 de dezembro. Caso isso não ocorra, a gente vai estar acionando o Tribunal de Contas para que a conselheira Suzana, porque o tribunal está de recesso, só a presidência que está de plantão, a conselheira Suzana possa ver uma forma de pressionar os gestores, inclusive o novo gestor que vai assumir a partir de 1º de janeiro, para ver uma forma de realizar o pagamento daqueles municípios que o pagamento não foi creditado até 30 de dezembro. Tomara, né? Roberto, nos últimos tempos a gente também tem acompanhado uma crescente criminalização das paralisações, das mobilizações da categoria, como se lutar por direitos que são básicos, fosse algo criminoso, algo menor. No seu ponto de vista, a quem interessa deslegitimar o movimento sindical? Como que o Sintese tem enfrentado esses ataques que têm sido frontais à entidade e como isso tem refletido na luta dos professores? Veja, Luana, essa é uma pergunta muito importante, né, no cenário que a gente vive hoje, né? A gente vive uma realidade em que cresce dois movimentos que são antissindicais no mundo, que é o chamado neoliberalismo, que é um movimento liberal que defende a extinção dos direitos trabalhistas, né, e a extinção, consequentemente, daqueles movimentos que lutam, né, pela garantia dos direitos, né. A gente vive um cenário no mundo de aumento do desemprego, então, na medida que o desemprego aumenta,
ter emprego acaba parecendo ser um privilégio. Então, quem tem emprego, na lógica dos neoliberais, tem que estar seus direitos sendo atacados, destruídos. Então, por isso que a gente cresce no mundo das reformas trabalhistas, e no Brasil não foi diferente. No governo Temer e Bolsonaro, a gente teve reformas trabalhistas que destruíram uma parte significativa dos direitos dos trabalhadores, que foi inclusive debatido aqui no programa. Então, esse movimento neoliberal, que ele é muito forte, né? E para ter sucesso no ataque aos direitos dos trabalhadores, tem que destruir o sindicato, né? Porque o sindicato é quem faz a luta da defesa do trabalhador. Se destrói o sindicato, fica livre o caminho para destruir os direitos dos trabalhadores, né? E tem esse movimento de extrema-direita, que é um movimento de ódio, né? De ódio a todos aqueles que defendem os trabalhadores, que defendem a coletividade, que defendem um mundo justo para todos e todas. Então tem esse movimento de ódio que também é muito forte da extrema-direita, que está crescendo no Brasil e no mundo também. Então são dois movimentos que eles convergem numa mesma pauta, né? Destruir o movimento sindical para destruir os direitos da classe trabalhadora. E eu entendo que o Sintese é vítima desse momento grave que a sociedade vive, né? Quando a gente tem o governador solicitando ao Poder Judiciário multas absurdas contra o sindicato, que chega a R$250 mil por dia de paralisação, bloqueio das contas do sindicato, multa para o meu CPF pessoal, né? Multa para o sindicato, abertura de inquérito policial contra mim, civil e criminal. Ou seja, são formas que se usa, métodos que se usam para tentar destruir o sindicato e tentar atacar as lideranças do sindicato, né? Eu tenho essa compreensão. Eu, inclusive, quero aqui registrar e agradecer, Luana, aos milhares, dezenas de solidariedades que eu tenho recebido, que o Sintese tem recebido diante desses ataques. A gente entende que é muito importante agradecer a todas as entidades, pessoas que têm prestado solidariedade ao sindicato e à minha pessoa, porque eu entendo que não é a solidariedade a mim, é uma solidariedade ao movimento sindical, porque destruir o Sintese, como o governador quer fazer, destruir o Sintese é tentar destruir o movimento sindical em Sergipe, é tentar destruir todos aqueles sindicatos e militantes sindicais que lutam pela defesa pelos direitos dos trabalhadores. Roberto, mas de toda sorte a gente também está falando de um ser humano, está falando de você. Você que é um filho, você que é um irmão, você que é um marido, que é um pai, que é um avô, né? Uma pessoa como todas as outras, com suas fragilidades, com suas grandezas. Então, são ataques pessoais, né? Você colocou aqui, são ataques contra o seu CPF, um processo civil contra você, multa, né, no seu salário de professor, que a gente sabe, os colegas sabem, né, que assim, se de fato isso aconteça, você está falando aí que é tomar praticamente seu salário inteiro do mês, né, colocar a sua família em uma situação de vulnerabilidade. Então, como é que isso te atinge como pessoa física? Porque a gente está falando de uma questão que, embora, né, seja uma questão política, ela virou de ordem pessoal, né? Como se o Sintese tivesse algo contra Mitidieri, então ele foca no professor Roberto como uma disputa. Então, como é que isso atinge, como é que você vê isso, né? E também pensando, como você disse, em outros militantes. Veja, é isso, eu concordo que o governador veio com uma questão pessoal. A questão não é pessoal, é a luta sindical, que a gente luta pelos direitos, né? Se o governador quer distensionar essa relação com o Sintese e com os professores, ele precisa se abrir para a negociação, como eu já afirmei aqui. Mas, assim, esses ataques, para mim, o mais grave, assim, atinge muito a família, né? Porque a família muitas vezes fica muito preocupada, né? Porque isso pode resultar em multas, pode resultar em prisão, pode resultar numa série de outras consequências ainda mais graves, né? E o que é que o governo pede para justificar um inquérito civil e criminal contra a minha pessoa? Ele diz que a gente está realizando prática antissindical. Imagine
você que está nos assistindo nesse momento, o sindicato está lutando para garantir o direito dos professores, que está definido isso na nossa Constituição, que é o papel do sindicato, é lutar pelo direito do trabalhador. E o governador diz que a gente está fazendo prática antissindical. Eu acho que a gente estaria fazendo prática antissindical se tivesse silenciado e o governo destruindo os direitos dos professores. Aí seria a prática antissindical. O fato da gente estar lutando é fazendo de fato o que é o papel do sindicato fazer, que é lutar pelos direitos, né? Mas isso é muito sério, porque minha mãe fica muito preocupada, meus irmãos, minha esposa, né? Eu tenho um neto, né, João Miguel, né, que ainda há 2 anos, mas isso a gente pensa de fato na nossa família, né? A família, ela é muito impactada com quando vem para o pessoal. As multas que o governador pede contra o meu CPF é de R$1.000 por cada dia de paralisação. Eu tenho dito, meu salário líquido, depois dos descontos, chega a R$3.800. Se essas multas forem executadas, eu vou ficar sem salário. Pelo menos 2 meses eu fico sem salário. E isso é muito sério, porque isso ataca brutalmente a minha sobrevivência da minha família. Então, mas isso tudo tem um objetivo, é fazer a gente recuar. E nós não vamos recuar. Nós vamos continuar lutando, mesmo correndo esse risco de ficar sem salário, de sofrer multa, de sofrer retaliação, mas nós vamos recuar. E a gente entende que o Poder Judiciário tem um papel importante, que é assegurar o direito à liberdade sindical. Porque se o Poder Judiciário acatar esse pedido do Ministério Público, acata esse pedido do governador de perseguir o movimento sindical, ataca o papel do sindicato, que é lutar pelos direitos. A gente espera do Poder Judiciário e do Ministério Público que não aceite esses pedidos que o governador está fazendo contra a minha pessoa e contra o Sintese, para que a gente continue lutando pelos direitos dos trabalhadores. Sigamos em luta, de cabeça erguida, porque com certeza estamos lutando por direitos, a luta é justa. Muito obrigada, Roberto. Quero desejar a você um excelente Natal, um excelente final de ano. 2025 de muita luta, mas também de muita vitória. Com certeza. Entendo que 2025 é um ano importante, né? Um ano que, inclusive, nós vamos ter eleição do Sintese, né? Um ano que nós vamos iniciar com atos, né? Dia 24 de janeiro é o dia do aposentado e da aposentada, nós vamos ter ato no dia 24, dia 23 de janeiro o Sintese está convocando a Assembleia, já para construir a pauta de luta para 2025, todos e todas estão convocados para a luta, vamos à luta. Então fique aí atento às nossas redes sociais, que a gente vai botar lá todos os detalhes, tanto do ato como da Assembleia. Mais uma vez, muito obrigada, Roberta. É fundamental lembrar que o presidente do Sintese, embora esteja à frente de uma categoria, não é uma máquina. Ele sente o peso das responsabilidades, as pressões políticas, as críticas, muitas vezes injustas. Humanizá-lo é reconhecer que sua atuação é movida por um profundo compromisso com a educação e com seus pares, e que sua força reside justamente na capacidade de sentir, de se indignar, de enfrentar as injustiças e defender aquilo em que acredita. Enquanto o desrespeito para com professoras e professores persistir, essa batalha será infinita, renovando-se a cada dia, impulsionada não apenas pela esperança, mas pela certeza de que uma manhã melhor para a educação começa com as escolhas que fazemos hoje. E, acima de tudo, com a consciência holística de prefeitos, prefeitas e do governador, de que deve entender, como bem diz o presidente Lula, que educação não é gasto, é investimento. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde, boa sorte, Feliz Natal. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento na sala de aula é que se forma o cidadão.
Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade